Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos de volta a este canal e hoje nós vamos falar sobre a Revolução dos Bichos. Vamos lá? Eu queria também dizer pra vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês aí na parte que vocês mais gostarem do vídeo e não se esquecer de me encontrar nas redes sociais para que a gente possa conversar mais. Lembrando que todos os links dos vídeos que eu recomendo, dos livros que eu estou falando aqui, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom pessoal, eu trouxe aqui pra vocês verem as duas versões que eu tenho do livro. Na verdade, eu não tenho nenhuma, né? Essa versão é da minha filha e essa versão aqui eu comprei pra dar uma olhadinha e dar de presente pra uma pessoa muito querida. Vocês podem ver a diferença delas aqui, ó. Essa versão aqui tem umas 96 páginas, essa aqui já tem bem mais, tem 146 páginas. O que acontece? Eu vi algumas avaliações na Amazon dessas versões. Quando eu comprei esse livro aqui, geralmente ele tá custando isso daí. Pra quem é Prime, R$ 9,90, sem frete pra quem é Prime, geralmente, tá? Depende da promoção, mas eu vou deixar aqui embaixo os links, eu sempre atualizo pra tentar colocar os links das melhores promoções. Se você não é Prime, eu aconselho, custa em torno de R$ 9,90 no momento que esse vídeo está sendo gravado, mensal, ou uns R$ 89,00 anualmente pra tu ter esse acesso a algumas promoções, frete grátis, prioridade na entrega e também o Prime Videos, que é como se fosse uma plataforma de vídeos, assim, semelhante a uma Inflix que a gente tem por aí. É muito legal também. E tem acesso também a uma parte de músicas, né? Uma plataforma de música. Quando eu vi as avaliações da Amazon, eu vi que muita gente reclamou achando que esse livro aqui tinha uma tradução com alguns cortes, e tendo em vista que ele tinha muito menos páginas que traduções como essa aqui e algumas outras que a gente vê. Essa daqui, eu achei muito bonitinha a capinha pra botar nos livros da Sarah. A Sarah tem uma prateleira aqui no meio dos meus livros. A gente tá ajeitando a prateleira dela. E eu ainda não tenho, eu quero comprar um box que vem umas três livros desse autor, do George Orwell. Não sei como é que fala, se não tem problema com o inglês, vocês já sabem. E eu dei uma olhada e a diferença é assim, ó, o tradutor, né? Aqui temos tradutores diferentes. Inclusive aqui tem um personagem, por exemplo, que acho que é Snowball. Eles colocam os nomes em inglês e tal, aquela coisa toda. E aqui não, aqui eles já colocam o nome mais pra linguagem aqui, pro português. E aí o Snowball, eu não sei se é assim que se lê o nome dele nesse livro aqui. Sei que aqui tá traduzido como Bola de Neve, por exemplo. Então já trouxe uma diferença aí, mas fora a diferença de tradução, né, que a gente vê. Esse livro não tem prefácio. É crua, limpo, assim. Vem a história do livro. E vem algumas informações básicas, né, sobre o autor aqui e sobre o contexto em que o livro foi escrito. Esse daqui vem informações do autor, como no outro, mas um pouco mais completo. E aqui vem também contextualizando, a mesma coisa que o outro, a questão de quando foi feito esse livro e algumas reflexões. Bem interessante, um pouco mais completo que naquele ali. Nesse daqui, começa o texto, e depois vem um pós-fácio de 2006, e depois vem um apêndice que seriam os prefácios sugeridos pelo autor em 1945, e o segundo prefácio do autor na edição ucraniana de 1947. Lembrando que esse livro foi escrito em 1945, foi publicado, na verdade. E até aqui ele começa falando que esse livro foi rejeitado muitas vezes, assim, mas é muito interessante. O que vai ser de diferente nessa resenha é que a gente tá vivendo num contexto, assim, hoje aqui no Brasil, que é a realidade da maior parte das escolas públicas, que a gente não tem muita qualidade, assim, no ensino, muito empenho, até na nossa grade, assim, curricular, não tem muito desenvolvimento e tal, as crianças estão aprendendo. Eu tô falando isso porque eu vivi isso, eu tô falando isso porque eu tenho uma filha de 13 anos e hoje ela vive essa situação da escola pública. Eu já estou em escola particular, então a gente sabe bastante a diferença. E eles não têm, assim, contextualizado muitas coisas que seriam importantíssimas que eles tivessem fatos do mundo. Por exemplo, Primeira e Segunda Guerra, né? Já na minha geração já não foi bem contextualizada na escola e tal, e hoje muito pior. Ideia, assim, de consequências do socialismo, do nazismo e do comunismo. Eles não conseguem entender bem essa situação e se colocar no lugar das pessoas que viveram nessa época, enfim, porque eles não têm esse contexto nas escolas, né? Então, quando a gente vai falar, eu vou fazer a resenha daqui, eu vou falar resenha crua, assim, sem ficar citando muito esse contexto mesmo de Segunda Guerra, mas seria bem interessante que vocês vejam também outras resenhas a respeito desse livro, porque aqui é sempre um papo bem claro, assim, pra você ver que pessoas comuns como eu, que não tiveram um super ensino e que não são, assim, literatos, conseguem ler clássicos que começam a falar de assuntos um pouco mais complexos e fazem entender, assim, verdades importantes e tudo bem, conseguem fazer isso mesmo que não tenham tido um ensino profundo e tal. Então essa é a minha ideia, até porque o livro, ele tem indicação pra crianças de 12 anos de idade. Eu acho que uma criança de 10 anos, no contexto de hoje em dia, já conseguiria entender, ou até se tu lesse pra uma criança a partir dos 8, 7 anos de idade, quando tu estiver lendo cada capítulo com ele na hora de dormir, por exemplo, seria bem proveitoso até pra explicar, assim, pra tu poder explicando pra criança e tal qual que é a situação, e porque esse livro é um alerta. O bom é que os livros de ficção, de
literatura, de fantasia, enfim, eles não têm essa obrigação da gente conhecer o autor, nem de conhecer bem a biografia do contexto e tal, em que ele foi escrito. É interessante, eu gosto de saber quem é o autor, eu gosto de saber por que ele escreveu e qual foi o impacto até, pra poder triar bem a minha leitura, mas se me falassem logo de início, assim, há uns anos atrás, esse cara aqui, um socialista, né, na época, escreveu, eu ia dizer, nossa, então eu não vou ler, porque eu não sou isso, eu não acredito nessas coisas, e aí, mas depois de um tempo eu entendi que na verdade é uma crítica muito, muito construtiva e que nos faz pensar muito em situações que a gente vive hoje em dia ou que foram vividas no passado. É uma crítica mesmo dele, e tudo que é levado ao extremo, assim, a cegueira, sem pensamento, dá nisso. Então, falando assim, objetivamente, um resumo rapidinho do livro pra não dar spoiler pra vocês, muito spoiler, né? O livro trata-se de uma história que se passa numa fazenda na Inglaterra, na Irlanda, e essa fazenda é uma fazenda comum, né? Imagina, em 1945, a força era totalmente assim na fazenda. A gente utiliza geralmente a força animal, né? Então, tudo pra semear, pra plantar, tudo os animais aqui auxiliam, né, no trato dentro da fazenda. E, certa feita, um porco, ele mais velho, quase na hora de morrer, um porco de exposição, então ele tá muito velho, não foi carneado, chama o pessoal pra uma reunião, diz que teve um sonho e conta pra eles o sonho que teve. Nessa reunião ele vai expor a situação deplorável que eles vivem, a situação de exploração e como ele sonha em que eles possam viver um dia, e de como isso poderia acontecer isso, fala sobre revolução, ensina pra eles um hino, né, que instiga a revolução e tal, e deixa o povo todo inflamado ali, o povo da fazenda. Se a gente for colocar em moldes assim do sistema que eles estão apresentando, a gente pode dizer então que seria uma reunião do proletariado. E então eles estão lá, todos inflamados e tal. Esse porco morre de velhice, então ele fala que nem os animais não têm jeito de morrer de velhice, que vive e tal. Que o ser humano ele não produz nada pra si próprio. E ainda se aproveita de todo mundo. Então está errado, eles precisam restabelecer esse poder pra eles. É muito interessante, porque ele é muito contraditório. Ele já começa assim, no começo tu até é sutil, tu não percebe, mas eles são sempre muito contraditórios do que eles estão falando, mas enfim. Mas é interessante porque tu compra a ideia, né? Uma ideia de vida melhor, uma utopia, assim. Então, tá, vamos viver isso daí. Esse cara morre, e aí os porcos, que são a força mais inteligente, assim, da fazenda, começam a assumir esse papel de revolução, começam a contextualizar a revolução, eles sabem ler, eles tentam ensinar os outros a ler, eles implantam esse conceito de igualdade, liberdade, né? Eles expulsam os seres humanos, eles criam leis e então a gente vê uma divisão assim, os porcos seriam a parte da liderança, do comando, os cachorros seriam a força militar e os cavalos, acho que o burro também, são os animais que ficam mais assim, fazem o que tem que ser feito, eles que se propõem até o final, eles querem fazer, mas são os que mais percebem às vezes as mudanças que não estão indo bem como eles gostariam ou como foi dito que seriam. Mas como eles se propuseram a fazer as coisas, eles continuam ali e tentam seguir as ordens e tal, mas eles meio que se questionam às vezes, meio que sem força e base pra poder reagir, mas eles percebem que tem alguma coisa de errado. No meio de tudo isso tem acho que um burro, e ele fala, olha, eu já vivi muito tempo, eu não fico animado com nada disso, porque é como se ele já soubesse que isso poderia não dar tão certo dependendo do jeito que fosse feito e que não era bem assim que as coisas funcionavam. Depois tem o resto da fazenda, né, que seriam aí os patos, as galinhas e as ovelhas. E a gente vê algumas características neles, mas eles, no geral, eles não sabem ler, eles não têm um pensamento por si próprio, eles acreditam cegamente no líder, eles ouvem sobre revolução, acham muito legal, lutam a luta, mas todos conduzidos cegamente por um líder, sem pensar por si próprio, sem decorar as leis, sem saber de fato, assim, como se portar, né? Então são levados aí na onda. No foco maior que eles dão ali nas ovelhas, que seguem o mestre como um pastor, assim, né? Um pastor de ovelhas. Bem assim, de forma débil, vamos dizer assim, porque eles colocam elas, vocês vão ver, gente, não quero dar muito spoiler, mas é muito interessante. Sem pensamento próprio, sabe? Sendo levados na maré total e ajudando, assim, de forma ridícula, que as coisas passem batido, mas elas não leem, né? Então, com o passar do tempo, essa utopia, essa ideia de revolução, ela vai sendo aplicada e no começo ela tem um começo mais difícil e todos entendem que esse começo mais difícil é pra que a revolução aconteça e pra que as coisas melhorem, né? E imagina um povo aprisionado, quando é liberto, é difícil, né? Então a gente também tem que fazer as coisas por si próprio, a gente tem que... Bem, enfim, a gente não tem mais ninguém que faça por nós, então eles entendem isso e trabalham mesmo. E começam a ouvir os líderes. Há uma rixa entre os líderes, esses líderes se desfazem, né, e fica um líder principal. Eles estão fazendo representações aí de figuras históricas. Ele tá meio que representando, assim, coisas referentes à Segunda Guerra, referente... a revolução, bom, enfim, ele tá ali fazendo essa representação, mas não toca nesse assunto em nenhum momento, é mais a ficção mesmo, mas quem conhece a história, quem começou a pesquisar sobre isso, vai entender que o autor quis fazer essas representações e foi muito feliz nisso. Algumas associações do livro com algum tipo de regime
não eram bem a ideia do autor, mas o autor quis dizer que todas as ideias levadas assim, de forma leviana, onde as pessoas não pensam, onde existe uma autoridade suprema que manda e governa quase que sozinha, isso não ia funcionar de jeito nenhum, por mais boa que seja a intenção ou as ideias que foram propostas. Essa é a ideia principal do livro. Ele dizer pra gente que toda boa ideia, se não for bem aplicada, se não tiver um pensamento, uma consciência, se não tiver uma coerência, as pessoas não procurarem entender do que se trata, não vai dar certo. E tudo que envolve uma autoridade que governa sozinha, sem democracia, sem que haja um envolvimento do todo, acaba virando uma coisa muito diferente do que é, por melhor que sejam as intenções. E essa revolução vai se encaminhando por um caminho que já é um pouco diferente do que foi proposto. O que deixa muito assim claro no livro é aquela ideia deles de que aquele povo todo ali, dos bichos que estão envolvidos na revolução, eles estão se deixando levar pelo que é dito, e o líder, ele, pra poder conseguir o que quer, ele muda a história, ele altera as leis, porque ninguém sabe ler mesmo, os que poucos sabem ler ficam, mas não era assim a lei, não, tu que não lembra, e começam a fazer esse tipo de alteração na história. A gente ouve muito isso hoje em dia, a gente começou a perceber como as manipulações históricas interferiram no rumo do país, por exemplo, que a gente vive hoje em dia. Então começam a fazer essas manipulações, começam a criar vilões que, dependendo de quem for o vilão ou não, eles conseguem fazer com que o povo crie um ódio, uma revolta, e acabe ajudando esse líder nesse processo. Isso é muito ridículo, mas a gente vê muito isso acontecer. Então vão se mudando os vilões, vão se colocando culpa em algumas pessoas para que a população que não pensa muito, que não procura pesquisar, só vá, né? Isso aí acontece muito nessa questão do cancelamento. Um cara joga aí que foi um negócio horrível e todo mundo vai atrás achando que foi, e na realidade nem foi aquilo ali. O livro retrata bem o que acontece hoje em dia e mostra o tamanho do problema da ignorância, da falta de envolvimento, de falta de conhecimento, de leitura, de entendimento das coisas, como a gente pode ser cego e cair em problemas horríveis. E fora que o contexto em que o autor está escrevendo são de contexto de onde ele está vendo assim na pele o que aconteceu em alguns países que viveram exatamente o que acontece aqui no livro, né? O que o autor está relatando aqui por ficção, onde uma criança consegue entender, é exatamente o que já aconteceu na história inúmeras vezes, e que se a gente não cuidar pode acontecer no nosso país. Deus queira que não aconteça, Deus nos guarde. Mas pode acontecer a qualquer momento, no momento que a gente não desperta, não acorda e acaba deixando se levar mesmo por um líder, por um movimento, algo que a gente às vezes não entende muito bem, mas que a gente olha assim, não, mas é bom isso, por que eu vou, né, lutar contra? E acaba não pensando por si só. Então ficou aqui a minha indicação pra vocês desse livro, e dizer que os links estão sempre todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like aqui, comentem, digam qual é a opinião de vocês. Não deixem de me encontrar no Instagram, pra que a gente, vou deixar aqui o meu Instagram, pra que a gente possa conversar mais, vocês possam ver do dia a dia os livros que eu tô lendo, que vão aparecer aqui. Vocês possam também, de repente, nas caixinhas deixar as suas dúvidas, propostas, indicações de leituras futuras. Vocês vão acompanhar as leituras mais no meu dia a dia. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!